Olá, crianças do quinto ano. Espero que todos estejam bem, em saúde, em paz, certo? E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do livro de História, capítulo 2, que é diferentes espaços, a cidade e o campo. Vamos dar início. Olha só, nós vamos observar aí que no início nós temos duas gravuras, uma cidade, né, antiga, na época antiga, né, que até dá para perceber também por conta da foto que é preta e branca, e temos uma fotografia dos dias atuais, né, colorida, né, muito a diferença, porque na colorida tem bastante prédio, tem avenidas, tem ruas, tem carros, né? Então já a preto e branco não tem quase carro e são todos antigos, não é isso? Então vou ler um pouquinho aqui. Ao longo do tempo, os espaços urbanos e rurais foram sendo transformados devido às necessidades dos seres humanos. No caso das cidades, à medida que a população ia crescendo, né, vai crescendo, novas moradias, né, vão surgindo, vão sendo construídas, não é? Com isso, a necessidade de mais vias de circulação, né, como ruas, calçadas, né, mais espaços comerciais, mais escolas, hospitais, postos de saúde, entre outros, né? Como eu já havia falado com vocês, para vocês observarem aí as fotos de uma para outra, né? Que a outra é mais antiga e tem a atual, passando. Olha só, tipos de cidades. Vamos lá ver o tipo de cidades. As cidades surgiram há muito tempo, quando o ser humano passou a produzir seu próprio alimento por meio da agricultura, em vez de exclusivamente caçador, e deixando de ser nômade, né? Sem a necessidade de andar grandes distâncias, ele se tornou sedentário e passou a se fixar em um determinado local, iniciando o cultivo de diversos alimentos para sua sobrevivência, né? Então deixou de ser nômade, porque o nômade eles saíam, né, à procura de alimentos, de melhor sobrevivência, né? Melhor moradia, melhor tempo de, né? Ele chegava, passava um pedacinho e saía. Então ele não era fixo, ficava fixo no lugar, não. Agora vamos continuar. As pessoas começaram a se aglomerar em determinados locais, porém, para que essas aglomerações fossem consideradas cidades, elas tinham que ser duráveis. Com o passar do tempo, essa aglomeração deram origem a vilas, né? Posteriormente a cidades, né? E podem surgir de várias maneiras, de duas maneiras, né, no caso, a espontânea e a planejada. Então vamos ver o que é espontâneo. As cidades surgem de forma espontânea, natural, né, forma naturalmente e se desenvolve de maneira natural. Isso sim, que não ocorreu planejamento no seu crescimento. A maioria das cidades brasileiras surgiu espontaneamente. Nós temos agora a planejada, cidades planejadas. Vamos lá? Olha só. Cidade planejada é aquela que, antes de ser considerada como sua, né? Como aqui nós temos, a cidade planejada é aquela que, antes de ser construída, conta com diversos tipos de estudos de viabilidade, né?
localização, estudos de solo, relevo, né? Projeto arquitetônico e zonamento urbano. Só depois é iniciada a sua ocupação, tá? Vamos agora para patrimônio histórico. Nós temos as gravuras aqui no vídeo, tá? No slide, vocês podem perceber. Patrimônio histórico. Praticamente todas as cidades possuem um espaço que conta sua história, relembrando seu passado, né? Por meio de construções antigas, como igrejas, moradias, monumentos, que identificam, né, algum fato histórico. Espaço esse recebe o nome de patrimônio histórico. Então, aí vocês estão vendo, né? Tanto é o Pelourinho, que é no Centro Histórico de Salvador, e a construção histórica da cidade Diamantina, em Minas Gerais, certo? Olha só, gente, agora nós vamos falar sobre os parques municipais, tá? Outros espaços muito comuns nas cidades são os parques conhecidos como parques municipais, pois são administrados pela prefeitura, que tem o dever de mantê-los limpos, organizados e seguros, né? Para que a população possa visitá-los diariamente. Muitas pessoas vão ao parque para passear, outras para caminhar, correr, andar de bicicleta, simplesmente para se distrair. Em alguns casos, a criação de parques municipais está relacionada às ações de proteção e preservação ambiental. Alguns espaços das cidades são destinados para a preservação de espécies vegetais, árvores e plantas e animais. Então, gente, aí nós temos o Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. É uma área que preserva a Mata Atlântica, tá? Muito bonito lá. Muito lindo, né? Muito verde, não é isso? A cidade e o campo. A cidade e o campo possuem características próprias que os definem. Essas características nos ajudam a identificar se estamos falando do campo ou da cidade. Então, nós temos aí duas gravuras, vocês podem observar. A primeira é a área urbana de São Paulo, a segunda vista é da área rural em Bebedouro, São Paulo, tá? Aqui nós vamos fazer uma atividade, vocês fizeram, nós vamos fazer a correção. Nós temos assim: qual das imagens representa a cidade? À esquerda. Qual a imagem que representa o campo? À direita. E aqui nós temos o lugar onde você mora. É parecido com qual imagem? Aí você vai explicar, tá? Isso aí é pessoal, tá? Então, gente, aqui tem mais um pouquinho falando sobre os espaços urbanos, não é? Os espaços rurais, né? Então, você observou que o espaço urbano, a prédio, a casas, ruas asfaltadas, né? Aglomeração de carros. Na cidade, há o predomínio de elementos culturais, ou seja, produzidos pelos seres humanos. Já na área rural, pessoal, não ocorre a intensa circulação de carros e de pessoas, se comparado com a cidade. A maioria das ruas não é asfaltada, não há prédio, apenas poucas moradias, as propriedades possuem diferentes tamanhos, tá? E ficam distantes umas das outras. Há predomínio também de elementos naturais e também de plantações, criações de animais. Nós temos aí, mesmo sendo espaços diferentes, cidade e campo são interdependentes. Por quê? Porque uma precisa da outra, tá, pessoal? Ou seja, a cidade é dependente do campo, assim como o campo é dependente da cidade. Mesmo como mas como é, porque isso acontece, né? Por que acontece? Porque, né, tem produções aqui, né, na cidade que o campo precisa, por exemplo, de
às vezes produto químico, que na cidade tem. E a cidade precisa do campo pelas plantações, pelas frutas, verduras e tudo, certo? Então, um depende da outra, tá bom? E agora, gente, nós vamos fazer as correções do FA, tá? O FA é na página, essa tarefa é na página 99, certo? Então, aí nós temos limites naturais e limites artificiais. Temos aí as frases que vocês irão colocar as palavras de acordo com o necessário, né, da frase, tá? E aqui na página 100, vocês vão colocar verdadeiro ou falso na primeira, vão colocar as falsas em verdadeiras, né? E a quinta e a sexta é pessoal. Na página 101, nós temos que vocês vão colocar N para como é natural, né? O limite natural, e o N para limite natural e o A para o artificial. No caso, aí a primeira é natural, né? A segunda, artificial, que é uma ponte. A terceira aqui, artificial, aqui N natural e aqui natural. Olha só, pessoal, nós vamos também fazer essa atividade que é na página 102. Você vai colocar, né, as tarefas em dias, tá bom? Estão todas aí dos FAs. Aí vamos ter também, ainda na página 102, que é uma atividade, a terceira questão, tá aí. Na página 103, tem também a atividade que a gente já passou para vocês corrigirem em casa, tá bom? E nós chegamos ao fim das nossas atividades, das nossas revisões, tá? Das nossas correções. Eu espero que vocês tenham ajudado e gostado da nossa aula, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Se cuidem, né? Então, beijão da tia Cris. Até a próxima aula. Tchau, tchau.